Pessoal, é o seguinte, a Polícia Federal acionou a Interpol para prender mais 2 brasileiros suspeitos de planejar atos terroristas no Brasil. As investigações apontam que os suspeitos estariam no Líbano. Hoje a Polícia Federal prendeu 2 pessoas numa operação contra o planejamento para atos terroristas aqui no Brasil. Daqui a pouco o repórter Leonardo Martins vai trazer informações ao vivo de Brasília. Eu antecipo que os alvos podem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. As penas máximas para esses crimes chegam a 15 anos e 6 meses de prisão. Assunto para o colunista Leonardo Sakamoto, que está aqui comigo. Sakamoto, bem-vindo. Boa tarde para você. Assunto sério, né? Assunto que a gente não está acostumado a lidar tão de perto assim. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. É um assunto, na verdade, a gente não está acostumado recentemente, porque se a gente for lembrar bem, a tríplice fronteira na região de Foz do Iguaçu, onde o Brasil faz divisa, faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai, é uma região monitorada há muitos anos, é uma região de interesse de determinados grupos, né? Você tem uma presença de radicais, né, islâmicos lá, você tem um monitoramento, inclusive, de longe pelos Estados Unidos por conta disso. No Brasil já tivemos prisões, né? Por exemplo, se for lembrar em 2018, né, a Polícia Federal prendeu, né, uma pessoa que era acusada de ser um dos principais nomes do Hezbollah, né, na América Latina, né, o Assad Barakat, né, naquela época, né, então, e de ser vinculado, de ser responsável pela questão de finanças do Hezbollah na América Latina. Agora, o Diego, é claro que é uma situação, uma situação gravíssima, é uma situação que precisa ser investigada, mas a gente precisa de mais informações sobre isso, né? Primeiro, porque é o seguinte, é claro que tudo isso acontece no meio de uma situação em que o Hezbollah tem escaramuças com Israel na região do sul do Líbano, no norte de Israel, né? E enquanto, é claro, tem toda esta ação em Gaza acontecendo, né? O ataque de Israel, né? Essa retaliação extremamente violenta, né? De Israel, que já matou mais de 10 mil pessoas em Gaza, após o ataque terrorista do Hamas ter matado 1.400 israelenses, né? Então você tem um terrorismo do Hamas, o terrorismo do Estado de Israel acontecendo em Gaza. Agora, a questão que se coloca, e eu acho que vários analistas também vão colocar, que é o seguinte: é, a, ficou claro ao longo dos anos que o Hezbollah, entre outros grupos, vem essa região aqui da América do Sul, do Brasil, como uma região para fazer dinheiro, né? Agora, a questão é saber se haveria de fato um ataque, né, a instituições israelenses ou judias no Brasil, né, sem um aval direto do Irã. E aí você tem um problema, na verdade, porque isso causaria um problema para o próprio governo Lula. Você teria que ter um afastamento, né, do Brasil, né, exatamente porque o Hezbollah tem uma relação muito forte, muito direta com o Irã, né, de financiamento, né, de apadrinhamento. Então, eu acho muito difícil haver um ataque exatamente no Brasil, sem essa, digamos, não é uma autorização, mas uma anuência do Irã, que acabaria levando, é claro, ao rompimento de ações de relações diplomáticas com o próprio Irã. Então, por isso que eu acho que tem que se investigar qual era a relação. É claro também que já tivemos na América Latina casos de violência e de terrorismo, né? O caso do ataque, né? Do ataque abominável, né? Que matou uma multidão lá na MIA, em Buenos Aires, né? Na Argentina, né? Anos atrás, né? Claro que mostra que sim, o terrorismo ele pode vir para cá, ele pode chegar aqui, ele pode atacar a comunidade israelense, a comunidade judaica aqui na América Latina. Eu só acho que precisa se investigar, precisa-se de mais informações. As informações que temos é que o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, ajudou nesse processo, passou informações também para o Brasil. Tivemos gente que estava sendo detida lá no Oriente Médio, tivemos gente detida aqui no Brasil, mas vamos ver, precisamos de mais informações para saber a extensão disso. É claro que é preocupante, é claro que o terrorismo não vê fronteiras, mas, como eu falei, é só um pouco, não bate muito com a questão do que, exatamente considerando essa relação Hezbollah-Irã e essa relação diplomática cordial que tem entre o Irã e o Brasil, né? Então, vamos buscar mais informações.
É tudo muito estranho, né? Até porque, como disse bem o Sakamoto, para o Hezbollah agir, provavelmente teria que ter autorização do Irã. Vamos ver o que vão dizer as investigações.